Boa noite, vamos seguir aqui a sequência do livro de vários tipos de reuniões, uma variedade de reuniões, Bruce Anstey. Hoje o assunto é reunião aberta. Reunião aberta. Esta é a reunião para o ministério da Palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 26 a 33. Vamos dar uma olhadinha lá. 1 Coríntios 14. Pronto. De algum irmão possa fazer a leitura. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Do 26 até o 33. Renan, é possível você fazer essa leitura, Renan? Renan não está aí? Então vamos lá. Está lendo aqui. Está compartilhando, não está? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou, quando muito, três. E, por sua vez, que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas se a outro estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podem profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Deixa eu mudar só essa versão aqui. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Porque é indecente que que as mulheres falem na igreja. Deixa eu ver aqui até onde ele colocou. Até o 33. Eu passei um pouquinho. Então, vou deixar até aqui.
Vou voltar Irmão, aqui. é possível colocar o verso 31 em outra versão? Aí, clicando aí no azulzinho. Uhum. Só tem essas três? Exortados. Ok. Exortados. Encorajados. Pronto. Achei. Tudo bem. Consolados e exortados. Grato. Já que o Senhor está no centro e dirigindo pelo Espírito, nesta reunião de assembleia, ele conduzirá dois ou três irmãos a ministrarem algo das Escrituras que será de proveito para a assembleia. As Escrituras dizem: falem dois ou três profetas, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Aqueles que atuam como profetas nesta reunião devem falar para edificação, exortação e consolação dos demais reunidos naquela particular ocasião. 1 Coríntios 14, 3. Vamos ver lá. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Dá uma pausa aqui. Essa reunião aqui, reunião aberta, só corroborando com o que o irmão está falando aqui, né? É uma reunião em que é dirigida diretamente pelo Espírito Santo. O Senhor, ele está no centro e o Espírito Santo, ele dirige essa reunião. Então, nesse momento de uma reunião aberta, ninguém se levanta assim, por levantar, né? É,
Ou seja, nós cremos que se por acaso algum irmão quiser agir como profeta naquele momento, nós cremos então que ele deve estar sendo conduzido pelo Espírito para abrir a boca ali e falar. É um momento em que é o Espírito agindo. É muito semelhante à manifestação do Espírito, que a gente viu um pouco antes. Vou colocar ali de novo. (23), né? E assim, se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem língua estranha e entrarem em outros, deixa eu ver aqui, foi o 14, ele botou 26. Deixa eu ver logo aqui. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar língua estranha, ele aqui dá uma ordem, né? Faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez e haja intérprete. A gente sabe que a manifestação de línguas é uma manifestação do Espírito. Não é que a pessoa tem um dom, isso aqui não é um dom de falar em língua estranha, e nem um dom de interpretar. Aí é um dom do Espírito. Mas se não houver intérprete, porque o Espírito não colocou ninguém como intérprete, esteja calado para naquele determinado idioma. Esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2, aí vem aqui, né? Se referindo agora aos profetas. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, quem está falando, está ministrando, está como profeta. Nesse momento aqui, tem uma limitação, né, de 2 ou 3. Alguns irmãos assim discernem também que o Espírito ele dá essa limitação porque até mesmo porque a gente é um pouco falho em absorver muitos assuntos. Então, para que não haja muita coisa no momento da reunião, falem 2 ou 3 profetas. Então, o que é que pode acontecer nisso aí? Um irmão pode levantar, nós cremos, né, dirigido pelo Espírito, falar de um determinado assunto, um outro, ele pode dar espaço para um outro, né, como está aqui embaixo, for revelado alguma coisa, mas se a outra estiver aceitado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Aqui é uma sequência, né? A pessoa que está falando, o profeta que está falando ali, ele tem a hora, né, já determinada pela Assembleia, porque tudo é decentemente com órgão. Então, existe um horário, ele pode se levantar, pode acontecer dele tomar todo o horário, porque ele se levantou para falar, ou pode acontecer dele sensatamente também parar de falar e esperar se algum outro irmão tem algum assunto também para trazer, ou vai seguir o mesmo assunto que ele está. A gente não sabe. Mas aqui é algo assim que o irmão que está falando, ele pode ter esse cuidado em parar de falar, concluir ali o assunto dele, ou ser bem objetivo, para ver se algum outro irmão pode estar sendo movido pelo Espírito para também trazer uma palavra. E a palavra que vai estar sendo trazida, nesse momento, toda a palavra trazida, ela vai servir de edificação, de exortação e de consolação, de consolo. Porque é o Espírito que conhece o coração de todos que estão na Assembleia. Então, uma mesma palavra, pode ser uma mesma palavra, vai servir para ensinar alguém,
A edificação, né, vai servir para consolar alguém que esteja desanimado, encorajar, né, como a gente leu aqui na versão. Vai servir para chamar a atenção de alguém, uma exortação, alguém que esteja tomando algum rumo que não é bom para a sua saúde espiritual ou física, sei lá. Mas é a mesma palavra, aquilo que foi ministrado. Não é uma reunião de edificação, não é uma ministração para consolo, não é uma ministração para exortação. É uma reunião só. Aquilo que o irmão traz, o Espírito vai estar usando para cada um na Assembleia, que ele sabe que há necessidade. Essa é uma reunião muito importante de Assembleia. Quando existem os irmãos exercitados e o Espírito agindo, né? Também levantando esses irmãos para falarem. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Esse julgamento, né, nem sempre é algo brusco. E o irmão tropeçou ali na palavra, porque ainda que ele esteja sendo dirigido pelo Espírito Santo, ele ainda continua sendo uma pessoa sujeita a falha, né? E ele pode tropeçar em alguma coisa, né? E é porque ele tropeçou em alguma palavrinha ali, e aí já vem o outro irmão já metendo o dedo na cara, já pega a sandália, já mete, e o julgamento é isso. Não é nada disso não, irmão. É que esse julgamento aí, é o que ele está falando. E até depois da reunião, a gente pode, a qualquer irmão que teve alguma dúvida, chamar o outro, esse irmão que falou, e perguntar sobre o que ele falou ali, não entendi direito. Ou então até corrigir, olha, irmão, o que você falou ali foi algo que não estava muito bem, né? Mas esse julgamento não é assim não é uma coisa na lata. Mas se a situação for de desonra para o Senhor, na hora a pessoa deve ser parada. Né? Na hora deve ser parada. Por que esses profetas devem ser julgados? Porque esses profetas aqui não são os mesmos profetas do início, os apóstolos e profetas que colocaram o fundamento para a igreja. Aqueles ali, nessa época, eles, quando abriam a boca e falavam, era algo diretamente do Espírito mesmo. Aqui é uma direção do Espírito. Mas lá, eles estavam falando, colocando o fundamento da igreja, o profeta falava, os apóstolos, né, Paulo falava, então aquilo ali era direto de Deus, né? Que eles abriam a boca para falar. Mas aqui são profetas que proferem a palavra de Deus. Então, às vezes a gente, um pouco descuidado, fala alguma coisa, né, que não deve, e tem que haver julgamento. E, mais uma vez, que é, e os espíritos, né, ou o espírito do próprio profeta, está sujeito a ele. Então, ele tem controle. Ele tem um controle de si mesmo. Ele levantou para falar. É muito importante que a gente sempre pense assim nos outros, né, como já foi falado nessa ideia, e no horário também. Tá? Pode acontecer, como alguns irmãos mais velhos também já falaram, né? O irmão começa a falar, parece que não quer mais parar, e aí depois disso, não, mas aí foi o Espírito Santo que me conduziu e eu fui tomado. Não é isso. A palavra está dizendo aqui muito clara que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então existe um controle em tudo. Vou dar uma pausa aqui, se alguém quiser aí trazer algo. Eu só gostaria que o irmão fizesse, se possível, né, a explicação do verso 5 do próprio capítulo 14, já que tocou nesse assunto, e aí eu posso dizer alguma coisa posteriormente sobre essa circunstância de sandália, de dedo, etc.
E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Uma vez que a reunião é aberta, a condução do Espírito para usar qualquer um, 1 Coríntios 12, versículo 11. Vou ler aqui de novo. Uma vez que a reunião é aberta, a condução do Espírito, existe a possibilidade do Espírito para conduzir qualquer um. 1 Coríntios 12, 11. Vamos ler lá. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Alguns têm confundido esta reunião como se fosse um momento para a carne ter a liberdade nas coisas divinas. E então ocupam o tempo sem proveito. Este foi o problema em Corinto. Eles abusaram desta reunião e a tornaram em desordem. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Parece que todos, continuando aqui, viu? Parece que todos tinham algo que queriam mostrar e dizer, edificando ou não a assembleia. Eram tão ansiosos para falar que acabavam tropeçando uns nos outros. Alguns queriam usar seu dom de línguas, mas eles não tinham intérprete para trazer o que foi dito numa linguagem comum àqueles na Assembleia. O resultado era que ninguém tinha proveito disso. Uma pausa.
Continuando aqui. Aquilo precisava ser controlado. Foi o que o apóstolo fez, escrevendo a eles. Ele mostra que o ministério, nas reuniões, é para ser feito de maneira. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Verso 30. Em outras palavras, era para eles não interromperem um ao outro, mas esperar até que o primeiro que falava tivesse terminado antes do próximo irmão falar. Mais um detalhe aqui. Eu falei do irmão ter o autocontrole, e existe também mais um detalhe sobre isso aí, que é aquele que não está falando, não interromper aquele outro que está falando. Se ele tem algo para falar, mas ele tem que também esperar o que está falando terminar, para então ele começar a falar. Então é uma via de mão dupla, né? Tanto que está falando dá uma chance, quanto o que está calado também não interromper o pensamento que está falando. Vou aqui lembrar, o irmão falou aqui. Vamos continuar. Sendo que aqui na live, né, irmãos, se algum irmão tiver algum pensamento, nós abrimos essa condição para que o irmão expresse seu pensamento aqui, né? E pode estar interrompendo, porque aqui é uma leitura já, uma coisa já preparada, e não há problema nenhum nisso, ok? Lembrando que aqui o que a gente está falando é uma reunião de assembleia, é algo coletivo, onde o Espírito ele está ordenando ou dirigindo toda a reunião. Mas aqui, numa live, os irmãos, tiver algum pensamento, e ainda assim, né, a gente dá uma pausa para isso, né? É bom que a gente aprende muito isso na Assembleia. Vou continuar aqui. Todas as coisas eram para serem feitas decentemente e em ordem. O verso 40, capítulo 14, vamos ver lá. Aqui. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Continuando. Ele nos diz que se uma pessoa persiste em falar com pouco ou nenhum proveito, a Assembleia tem o recurso na medida em que pode julgar o ministério daquela pessoa e fazê-la silenciar. Verso 29. Mais um detalhe aqui. Esse julgamento dos outros se refere à Assembleia, dos irmãos, e também às irmãs, que às vezes fica pensando que somente os irmãos, mas as irmãs também participam da Assembleia, elas fazem parte da Assembleia e têm essa responsabilidade também de julgar. Claro que as irmãs não vão atuar audivelmente, publicamente, mas se alguma irmã está percebendo que algo está transtornando a Assembleia,
com o ministério, né, falando do irmão, ou que ele falou algo que não condiz, uma irmã pode depois falar aquilo a algum outro irmão, ou chamar até a própria pessoa também, o próprio irmão, e conversar com ele. É algo em particular, mais ainda dentro da Assembleia, né? Isso é que é interessante. E se a pessoa, como ele falou, não insiste, ele nos diz assim, se uma pessoa persiste em falar com pouco ou nenhum proveito, a Assembleia tem esse recurso na medida que pode julgar o ministério daquela pessoa, não é a pessoa, não é porque a pessoa tem uma voz grossa, tem uma voz fina, porque o semblante dela é muito rude, ou ela dá muita risada, não é nada disso, não. É o ministério dela, não é a pessoa, o que ela está falando. E fazê-la silenciar. Pode ocorrer isso numa Assembleia. Na mesa do Senhor, a Assembleia está reunida para o Senhor, deve haver sempre julgamento. Sempre tem que ter julgamento. Por isso que é muito importante, né, a gente saber se portar na Assembleia, para que mais tarde os irmãos não acabem tendo que trazer uma certa disciplina para o irmão que está desordenado. E jamais aconteça, né? É o que a gente deseja muito. É por isso que muitas vezes um irmão vai falar com outro alguma coisa, sempre tem alguém chamando a atenção de algo, para que não chegue a essa situação. Que não é desejo de ninguém da Assembleia, assim eu penso, não é o meu, pelo menos, de que ninguém venha a ser disciplinado, mas que todos nós temos uma feliz comunhão e que a gente fale a mesma coisa, tenha o mesmo pensamento. Continua aqui. Um instantinho aí, irmão. Seria possível colocar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21. Depois eu peço aos outros, se tiver tempo. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E, se possível, 1 João 4, 1, 3. 1 João 4, 1, 3. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Essa parte que o irmão falou aí, sobre outros julguem, eu tinha um pensamento diverso, né? Mas aí aproveita para poder me ajudar se efetivamente tem um entendimento diferente. O que eu percebi aí, e do que eu tenho observado em algumas lives de outros irmãos, significa que a igreja inteira, né, e não apenas aqueles que têm dons de profecia ou, assim, o discernimento, poderia fazer o julgamento. Por quê? Porque não há nenhuma razão para que a gente possa assim pensar que aqueles que têm o dom da profecia teriam um julgamento melhor do que os demais cristãos, né? Então, essa seria o entendimento que eu tive quanto ao Tessalonicenses. Já a circunstância do 1 João 4, 1, 3, que aborda sobre a questão de outros julguem, é que toda a igreja recebe semelhantemente
né, a ordem de julgar as profecias. Então, aqueles que se alegavam falar sobre a indução do espírito podiam estar equivocados. Por isso, é importante, né, que a Assembleia ela tenha o discernimento se as profecias realmente vinham do Senhor ou não. Então, alguns entendem, até com base no que foi dito por Paulo, que não imaginava que as profecias, no caso, eu estou falando no caso de Corinto, né, que eram efetivamente a base das explicações, que Paulo não imaginava que essas profecias em Coríntios eles pudessem incluir palavras do Senhor, com autoridade absolutamente, dos profetas do Antigo Testamento, embora haja quem discorde, né? Eu até estava conversando com o irmão Lemão sobre essa questão, mas eu ainda não tive uma resposta dele. E se o irmão puder me dar uma ajuda com relação a isso, sobre toda a igreja, no caso do 1 João, que eu fiquei com mais dúvida, de toda a igreja com relação aos que são efetivamente profetas, aí todos aqueles que estão na igreja ali, pelo que eu entendi que Paulo falou aqui, estaria incluído pessoas que eram profetas e não profetas, porque, por exemplo, uma irmã, né, que não fala na Assembleia, não é? Ela não é uma profetisa, uma vez estando na mesa do Senhor, então ela não poderia, no caso, estar julgando também, ou só, independente de ter a mulher na mesa do Senhor, só o homem é que vai fazer o julgamento. Deu para entender? Algum irmão entendeu ou não entendeu? Eu acredito, irmãos, que o primeiro julgamento ele começa no coração. Então, assim, toda a Assembleia julga tudo o que acontece. Esse julgamento é feito primeiro no coração, no espírito, para que todos são capazes de fazer isso, para que você não se alimente de algo que está errado, de uma heresia ou de uma doutrina que qualquer falso profeta ou até um profeta que não é falso, mas que tem a carne, e qualquer um é capaz de, como o Davi já falou, se equivocar em palavras ou trazer errar, inclusive, em alguma parte da doutrina ao falar. Lá em Tiago fala que, até para não querer ser mestre, né, que quem muito fala vai tropeçar em palavras, né? Ninguém é perfeito. Então, por isso a importância de todos sempre ficarem julgando, não só na Assembleia, mas em todo lugar, julgar o tempo todo, né? Principalmente no coração. Agora, ali voltado para a Assembleia, é só a gente discernir uma coisa: as mulheres, nem as crianças, não pode se tornar audível, né? Um adolescente ali, mas claro que os varões, sim. Então, os varões têm esse ministério público, eles vão tornar audível uma situação mais brusca, mais drástica, quando alguém trazendo algo que destoa totalmente e que pode ser uma heresia, mesmo alguém que é um profeta, mas que se equivocou, e o equívoco dele pode ser algo muito grave. E aí não vai dar. Irmãos podem sair, mas vamos depois a gente vai conversar com esse irmão. Não dá mais tempo. Aí as pessoas vão sair dali, não vai dar tempo de chamar um por um depois e falar, aquilo ali está errado. Então, aí tem situações que vai ter que ser de imediato, como Paulo, a gente tem um princípio, Paulo fez com Pedro, na frente de todo mundo. Então tem situações que precisa ser direta, e aí claro que o Espírito Santo vai usar um varão, um irmão, para que seja feito esse julgamento, né, de forma efetiva ali, a depender da situação. Oi, irmão, tudo bem. Eu compreendi Mas quando você falou em todo, para não passar do horário, né? Quando você falou em todo, assim, já que a mulher não pode se pronunciar lá na Assembleia, então, por exemplo,
vamos supor que em casa ela pergunte ao varão, eu posso passar para você a minha opinião sobre um julgamento para que você leve para no caso, no dia que for fazer uma reunião e que for fazer, por exemplo, o julgamento de uma pessoa, ou seja, quando o varão ali falar na Assembleia, ele fala só por ele ou ele fala em conjunto? É isso que eu queria saber. Ele já traz o opinativo da profetisa de casa para poder reportar-se na Assembleia, quando dá a opinião dele, ele deu a opinião conjunta, ou é individual, ela não tem nada a ver, o voto dela não tem julgamento, mesmo que seja passando em casa, tá? Deu para entender agora? É como já falou, né? Ela pode chegar em casa e questionar o marido, né? Falar diretamente com o marido. Ela faz parte da Assembleia, ela tem o Espírito Santo, ela é usada também. Imaginemos que é uma Assembleia que tem poucos homens e tem outras mulheres, e os homens estão todos na carne. O Espírito Santo não vai deixar de fazer a obra, vai continuar tendo um erro ali doutrinário? Claro que não, ele pode usar muito bem essa mulher que vai falar com o seu próprio marido, e claro, ele vai examinar e vai ver se está tudo, né, correto, se está dentro da palavra, e ele vai levar isso já filtrado para uma reunião, né, de varões, né, para tomar decisões. Grato, coração. Pronto, irmão. O horário chegou e tem mais um pouquinho, né? Para a gente ver aqui, olhando, alguns assuntos aqui que a gente pode ir discorrendo, até chegar a um outro tipo de reunião. Então, se o senhor permitir, estivermos ainda aqui, amanhã a gente continua. Marquei aqui essa passagem. E havendo alguma dúvida de algum outro irmão aí, alguém não entendeu muito bem alguma coisa, amanhã, quem sabe, pode perguntar também. Se por acaso alguém colocar alguma coisa no chat aí, e eu não ver, algum irmão pode sinalizar também. Porque às vezes eu posso estar lendo aqui e não prestando atenção no chat.